E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos começar nosso conteúdo de receptores elétricos, tá bom? Nossa última aula nós vimos aí os geradores elétricos, né, que são caras que produzem energia para o sistema, para o circuito. Os receptores elétricos agora vão ser caras que vão gastar essa energia, tá? A gente pode pensar assim, poxa, mas os resistores já gastavam energia, por que tem esse cara diferente? É a forma de gastar essa energia que vai ser diferente, tá? Os receptores elétricos, eles vão transformar essa energia elétrica em uma energia que não seja calor, tá? Geralmente, quase sempre, vai ser uma energia mecânica, ou seja, vai transformar em movimento. Então, por exemplo, aqui, ó, são os receptores elétricos, né? Mais famosos são os motores elétricos que a gente tem no nosso dia a dia. Então, ó, num liquidificador, a gente tem um motor elétrico ali, né? A gente tem um giro, tem movimento, uma furadeira, uma batedeira, tá? Mas não precisa ser nada que gire, não. Qualquer coisa que transforme, que venha da eletricidade, transforme em uma outra forma de energia que não seja calor, é um receptor elétrico. Um exemplo disso, um aparelho de som, tá? Transforma energia elétrica em energia sonora, tá bom? Então, não precisa ser a energia mecânica em si, mas quase sempre vão ser receptores que transformam energia elétrica em energia mecânica, o que nós chamamos de motores elétricos. Belezinha? E aí, galera, olha só. Os receptores elétricos em um circuito, tá? Eles vão ter o mesmo símbolo do gerador elétrico, tá? Como a gente vai saber então que é um receptor e que é um gerador? Nós vamos saber pelo sentido da corrente, tá? Nós vimos, né, que no gerador a corrente sai do polo positivo e entra no polo negativo, né? No receptor vai ser o contrário, ela vai entrar pelo polo positivo e vai sair pelo polo negativo, tá bom? Ela também vai ter essas duas plaquinhas, né, a positiva e a negativa, e também vai ter uma resistência interna, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Aqui, ó, tem um circuitinho, né, com um desenho, né, a pilha é o gerador e o motor elétrico aqui é o nosso receptor. E aqui, se a gente for desenhar esse circuito, né, como a gente estuda aí, com os símbolos. Então, ó, o gerador aqui e o receptor aqui. Percebam que o símbolo é o mesmo, né? O desenho é o mesmo. O que vai mudar aí vai ser o sentido da corrente. Ó. No gerador, a corrente sai do polo positivo. No receptor, ela entra no polo positivo, ela sai pelo negativo. Ok? E aí, galera, o gerador, né, tinha os elementos lá da força eletromotriz e a resistência interna. O receptor ele vai ter o que a gente chama de força contra-eletromotriz, tá bom? Que vai ser representado pela letra epsilon'. E ele também vai ter uma resistência interna que vai ser representada pela letra R'. O que é essa força contra-eletromotriz? Essa força contra-eletromotriz é a energia que o receptor precisa para funcionar, ou seja, para ele transformar a energia elétrica em energia que não seja térmica, por exemplo, em energia mecânica, tá bom? Então, vamos supor aí um ventilador, né, que ele tem uma força contra-eletromotriz de 100 volts. O que significa isso? Que esse cara precisa de 100 volts para a gente conseguir fazer as pás dele girarem aí perfeitamente na velocidade certa que ele tem que girar, tá bom? Ah, mas um receptor ele também vai desperdiçar energia na forma térmica? Vai, tá? Porque é impossível, né, a gente fugir do efeito Joule, isso é uma lei, tá bom? Então sempre vai ter essa transformação em energia térmica. E quem vai ser responsável vai ser justamente essa resistênciazinha interna que a gente vai chamar aqui de R'. Então, um receptor é um instrumento que só gasta energia. Aqui ele vai gastar, né, na força contra-eletromotriz, a energia realmente necessária para o aparelho, né, se é um ventilador para girar a pá, se é um aparelho de som para aumentar o volume, tá, para a gente, né, produzir o som mesmo, o barulho. E aqui ele vai gastar energia na forma de calor, porque todo aparelho elétrico, né, quando a gente liga, ele esquenta um pouquinho por conta do efeito Joule, tá bom? E aí, galera, para a gente calcular a equação do receptor, é até fácil de chegar a essa conclusão, né? A equação do receptor vai ser muito parecida com a do gerador, só que aqui vai ser o sinal de mais, que é o seguinte, ó. A diferença de potencial total que o receptor gasta é a força contra-eletromotriz, ou seja, o que ele precisa gastar para realmente funcionar,
mais o que ele desperdiça na forma de calor, que seria o R' aqui vezes a corrente elétrica, tá? Lembra que a do gerador era assim, ó. Só que aqui, cuidado, aqui é o que ele produz, né? Então, a diferença de potencial que o gerador consegue produzir realmente para o circuito é o total que ele produz menos o que ele gasta com ele mesmo, né? Aqui no receptor não, é tudo gasta, tá? O total que esse cara consome vai ser o total que ele consome, vai ser o que ele consome realmente para funcionar, né? Porque ele deveria ser feito, mais o que ele consome aí, né, na forma de calor, transformando energia elétrica em calor, desperdiçando, tá bom? Aqui, né, uma representação de o símbolo, né, do receptor aí em um circuitinho elétrico. Lembrando que a corrente entra pelo polo positivo, né, ou seja, ela sai pelo polo negativo aí em um receptor, tá bom? Vamos ver um exemplo de exercício, ó. Qual será a força contra-eletromotriz de um receptor elétrico que possui resistência interna de 2 ohms quando submetido a uma diferença de potencial de 200 volts e percorrido por uma corrente elétrica de 20 amperes? Galerinha, vamos então colocar aí na nossa fórmula do receptor, né? A gente viu que a diferença de potencial que o receptor vai ter vai ser a força contra-eletromotriz mais a resistência interna dele vezes a corrente que atravessa esse cara, tá? Nós temos aqui a resistência interna, ele deu qual que é a diferença de potencial que esse cara tem e deu a corrente elétrica. Então vai ficar assim, ó, 200 é igual a força contra eletromotriz, que é o que eu quero saber, né? Mais 2, que é a nossa resistência interna, vezes 20. 2 vezes 20, 40, passo para lá subtraindo, né? Nossa força contra eletromotriz vai dar aí 160 volts. O que significa esse valor, galera? 160 volts é o que o cara precisa para realmente funcionar, né? Só que 40 volts ele vai jogar fora. Então, se ele recebe 200 de alguém, 40 ele transforma em calor e 160 ele utiliza para realmente funcionar o que ele tem que fazer aí, a função dele no circuito. Tá beleza? Tranquilão, né? E aí, galera, se a gente for fazer um gráfico, né, de diferença de potencial por corrente, igual nós fizemos para o gerador, a gente vai ter uma reta agora crescente, tá? Aonde aqui, né, o nosso coeficiente linear da reta vai ser justamente a força contra-eletromotriz, tá vendo? Porque quando a corrente vale zero, ó, quando o I vale zero, se a gente jogar aqui na fórmula, a gente vê que a diferença de potencial é a força contra-eletromotriz. Então esse pontinho inicial aqui vai ser sempre a força contra-eletromotriz. De uma maneira a gente calcular ela, né? E conforme a gente aumenta a corrente, se a gente pensar na fórmula aqui, né, conforme a gente aumenta esse cara aqui, essa diferença de potencial vai aumentando. Então vai dar um gráfico crescente, diferente, né, do gerador. Do gerador, né, só para a gente relembrar aqui, que é importante, para a gente não confundir, né, a equação do gerador era isso daqui. Então, do gerador a gente tinha um gráfico nesse sentido, né? Aqui é a nossa força eletromotriz, e conforme a gente aumenta a corrente, né, a diferença de potencial dele vai diminuindo aí até, né, a corrente de curto-circuito. No receptor não, conforme a gente aumenta a corrente elétrica, esse cara vai gastar mais e mais energias cada vez mais, tá beleza? Bora para a próxima então, né? E aí, né, só um caso, só para a gente fazer um comentáriozinho rápido, o gerador ideal, né, um receptor ideal, desculpa. O receptor ideal vai ser aquele receptor que não possui resistência interna, né? Isso não existe, porque a gente chama de ideal, tá? Uma situação idealizada, né? Então, nesse caso, a diferença de potencial dele vai ser a força contra-eletromotriz, né? Se a gente fosse fazer o gráfico da diferença de potencial pela corrente, seria sempre o mesmo valor, e esse valor seria a nossa força contra-eletromotriz. Seria, por exemplo, um ventilador aí que não esquenta, né? Seria um aparelho que ele não perde energia na forma de calor. Isso não existe no nosso mundinho real, tá bom? E aí, né? Vamos ver as potências de um receptor. Nós vimos as potências do gerador, né? E vamos ver a potência do receptor. Lembrando o que é potência? A quantidade de energia que esse cara transforma em determinado tempo. No gerador, a potência é a quantidade de potência que o gerador consegue produzir por tempo. No receptor vai ser a quantidade de energia que esse cara consegue gastar por tempo, tá? E aí a gente vai ter uma inversão entre a potência útil e a potência total com relação ao gerador, tá? Porque olha só, se a gente for pegar a equação do gerador, do receptor, desculpa,
né, a diferença de potencial total que esse cara gasta é a força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. Então, se eu quiser saber qual que é a potência total, tem que usar o total de energia que esse cara gasta, que no caso aqui é o U. Então, a potência total vai ser o π, né? Lembra que no gerador a potência total não era o π, né? Essa era a potência útil, tá bom? A potência total no gerador era o π. Aqui no caso do receptor vai ser o π. Agora, a potência útil vai ser aquela potência que envolve só o que o receptor precisa realmente para funcionar, né? E o que ele precisa realmente para funcionar é a força contra a eletromotriz, sem pensar no que ele está desperdiçando, né? Então, aí vai ser o π, né? Que é o contrário do gerador, né? No gerador a potência útil era o π, tá bom? A dissipada vai ser igual para os dois, né? A dissipada é o que o resistor dissipa. E a gente viu que a potência de um resistor pode ser dada pela resistência dele vezes a corrente ao quadrado, tá bom? Lembrando também, galera, que a gente pode pensar que a potência total é a útil mais a dissipada, né? O total de energia que esse cara está desperdiçando vai ser o que ele está realmente desperdiçando na forma aí que ele necessita, né, de energia mecânica, do que for, mais o que ele está desperdiçando em calor, ok? De boinha, né? E aí, por último, né, podemos calcular o rendimento de um receptor também, né? Vai ser exatamente igual a gente fazia para o rendimento do gerador, vai ser o útil sobre o total, só que como o útil do receptor é o π e o útil e o total do receptor é o π, vai ficar ao contrário, né? Vai ficar a conta eletromotriz sobre a diferença de potencial, enquanto no gerador era a diferença de potencial sobre a força eletromotriz, tá bom? Lembrando, galera, quando a gente fizer essa continha aqui, isso vai dar um número, né, entre 0 e 1 sempre, 0, alguma coisa. Aí a gente multiplica por 100, tá? E transforma esse cara em porcentagem. Aí ele vai ficar aí tantos por cento. Show de bola? Vamos começar a trabalhar com isso então, ó. Um motor elétrico sob tensão de 200 volts é alimentado por uma corrente elétrica de 10 amperes. A potência elétrica útil do motor é de 2.000 watts. Assinale a alternativa que corresponde à força contra-eletromotriz em volts, a resistência interna do motor em ohms e o rendimento elétrico do motor, respectivamente. Então vamos lá, galera. Ó, nós temos aqui a diferença de potencial desse cara, tá? E a gente tem também a corrente elétrica. Então, ele deu também para a gente a potência elétrica útil, tá? Então, com essas informações aqui, ó, eu tenho a diferença de potencial, né? E a corrente elétrica, eu posso calcular qual que é a potência total, porque nós vimos aí que a potência, né, total, no caso do receptor, é o π, tá bom? Lembra que o receptor, ó, se a gente ver a fórmula dele, fica fácil de perceber quem é quem. Ó, eu quero saber o total vai ser esse mais esse, então é o U, tá bom? Então a potência total vai ser aí 220, né? Vezes a corrente que é 10, a gente vai ter uma potência total de 2.200 watts. Pô, show de bola, show de bola. Aí, primeira coisa que ele quer, né, é a força contra a eletromotriz, a resistência interna e o rendimento. Tá, olha só, com a potência total, a gente pode descobrir qual que é a potência dissipada, pela seguinte fórmula: a potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Então vai ficar assim, ó, 2.200 é igual a 2.000, né, que ele deu aqui pra gente, a útil, mais a potência dissipada. Acho que a potência dissipada vale 200 watts. Show de bola? Então, vamos lá, né? E ainda não é nada do que ele pediu pra gente. Agora a gente pode calcular, né, a resistência interna, por exemplo, desse cara. A gente sabe que a potência dissipada é R vezes I ao quadrado. Então, ó, 200 vai ser igual a resistência que a gente quer saber, né? Que aqui é o R' que a gente usa, tá? Vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, passo para lá, nossa resistência interna vale 2 ohms. Então, já descobri uma das coisas que ele pediu, né? Que é a resistência interna do motor. Ah, ele pediu a força contra a eletromotriz aqui, tá? Aí dava para fazer primeiro. Poderia ter jogado nessa formulazinha aqui já. Ó. A diferença de potencial, né? Vou botar aqui 220. Vai ser nossa força contra a eletromotriz, mais a resistência que eu descobri agora, vezes a corrente, que vale 10, né? Tá aqui.
2 vezes 10, 20, passo para lá. Nossa força contra eletromotriz é de 200 volts. Beleza, então já tem mais um cara. A última coisa que ele quer saber é o rendimento do motor. Então vamos lá. O rendimento, né? Lembra que é o que a gente usa, tá? É o útil sobre o total. O útil nesse caso aqui, né, é a nossa força contra eletromotriz e o total é a diferença de potencial. Então vai ser 200 sobre o 220. Tá? Quando a gente fizer essa conta, vai dar aí 0,91, tá bom? Aproximadamente, né? Se a gente multiplicar por 100, 91%. Então, aí nossas três informações, né? Nossa letrinha B. Show de bola? Bem tranquilinho, né? Bora, próximo exemplo. O medidor de um motor elétrico de corrente contínua informa que a resistência interna desse motor é de 1 ohm e que o mesmo consome 30 watts quando ligado a DDP de 6 volts. A força contra eletromotriz F100 do motor que ele está vendendo é de... Então vamos lá, galera, olha só. Esse daqui é rapidinho. A gente sabe que a potência total é o π, né? Ele deu qual que é a potência total, porque ele é o que o motor consome, né? E o que ele consome é tudo, tá bom? 30. Nós temos aí a diferença de potencial, que é 6, né? Dá para a gente achar a corrente, uma corrente de 5 amperes. Aí, né, não é o que ele está querendo, ele está querendo para a gente a força contra eletromotriz. Posso jogar na nossa equação do receptor. A diferença de potencial, força contra eletromotriz, mais a resistência vezes a corrente. Então vai ficar 6, né, igual a nossa força contra eletromotriz, mais 1 vezes o 5, né? 1 vezes 5, 5, passo para lá. Nossa força contra eletromotriz é de 1 volt. Nossa letrinha D aí. Muito tranquilinha essa, né? E aí, galera, a gente pode associar também os receptores, tanto em série quanto em paralelo. E vai ser exatamente igual nos geradores. A associação em série de receptores, nós vamos somar as forças contra eletromotrizes, tá? E nós vamos somar as resistências internas, tá? Então, não muda nada. A gente soma as forças contra eletromotrizes e soma as nossas resistências internas. Assim como era no gerador, né? Que a gente soma as forças eletromotrizes e as resistências internas também. Em paralelo, a gente só vai, por enquanto, né, associar em paralelo receptores que têm a força contra eletromotriz igual, tá? Então, quando isso acontecer, né, a força contra eletromotriz equivalente vai ser justamente a força contra eletromotriz de cada um daqueles receptores, tá bom? Porque em cada ramo, né, a gente tem que ter aí a diferença de potencial igual. E as resistências internas também vão ser sempre iguais, tá bom? Então é só a gente pegar o valor da resistência interna e dividir pela quantidade de receptores que nós temos. Os casos mais simples que a gente vai ver, tá? Podem ficar tranquilos. E aí, né, galera? O que a gente vai ter aí, o que a gente chama de circuitos simples. O que é um circuito simples? É um circuito que tem geradores e receptores apenas, tá? Para esse tipo de circuito, eu recomendo que a gente utilize essa formulazinha aqui que a gente chama de lei de Ohm completa, que é o seguinte: a soma das forças eletromotrizes é igual à soma das forças contra-eletromotrizes mais a resistência equivalente do circuito vezes a corrente. O que está dizendo isso daqui, galera? Tudo que é produzido tem que ser consumido. E como que é consumido? Consumido numa forma de energia mecânica, mas na forma de energia térmica. Isso aqui é uma conservação de energia, tá? Então, tudo que os geradores produzem tem que ser utilizado pelos receptores e pelas resistências aí desse circuito, tá bom? Vamos ver exemplos de exercícios aí um pouco mais interessantes, então. Ó, no gráfico a seguir estão representadas as curvas características de um gerador e de um receptor. A força eletromotriz do gerador e a resistência interna do receptor valem respectivamente. Então, beleza, galera. Olha só. Primeiro, vamos identificar o que é quem aqui. A curva em verde é a curva do gerador, porque é uma reta decrescente. Aqui, né, se encontra a força eletromotriz, que é uma das coisas que eu quero descobrir, tá? Que ele deu. Aqui, a gente já sabe, né, do receptor que a gente acabou de ver, é a nossa força contra eletromotriz, temos o valor, tá? Ele quer saber qual que é a resistência interna do receptor. Nós temos aqui esse pontinho, tá? Então vamos lá.
Vou escrever a equação do gerador, que gera essa reta, e vou escrever a equação do receptor, que gera essa reta. Então vamos lá. Ó, gerador. A diferença de potencial do gerador vai ser a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Ou seja, o que o gerador consegue realmente entregar para o circuito é tudo que ele produz menos o que ele próprio gasta. Aí vamos pegar esse ponto aqui, moçada. Olha só que maravilha. Ó. A gente tem aqui 20, que é a diferença de potencial. A força eletromotriz a gente não tem, é o que eu quero. A resistência eu não tenho e a corrente, nesse ponto, vale 10. Então, né, a gente tem um problema que a gente fica com duas letrinhas aqui. Mas eu posso pegar esse outro cara aqui também. Nesse outro cara aqui, ó, a gente tem que a diferença de potencial é 0, tá? Estou olhando para o gerador ainda. A força contra a eletromotriz eu não sei. A resistência eu também não sei, mas a nossa corrente vale 20, que é a nossa corrente de curto-circuito. O que a gente pode brincar aqui? Né? A gente pode fazer um sisteminha de equações, tá bom? Então, vou multiplicar uma das equações aí por menos 1. Vou multiplicar essa daqui. Vou fazer a conta de cabeça, tá bom? Menos 1 vezes 20 vai dar menos 20. Menos 20 com... Vou fazer uma adição. Menos 20 com 0 vai dar menos 20. Ó, força eletromotriz vezes menos 1 vai dar menos força eletromotriz. Com força eletromotriz vai cortar. Menos 10R com menos 1, né, vai dar mais 10R. Mais 10R com menos 20R vai dar menos 10R. Passo para lá, a gente acha a resistência do gerador, que vale aí 2 ohms. Não é o que ele quer, né? Ele quer a força eletromotriz do gerador. Então eu pego esse valor, né, e jogo aqui em uma das fórmulas para achar a nossa força eletromotriz. Vou fazer ele jogando essa daqui, que dá para fazer de cabeça. Ó. Vai ficar 2 vezes 20, 40, né? Então vai ficar menos 40, passo para cá, vai ficar 40 positivo. Só para a gente ganhar espaço, tá bom? Então, uma das perguntas eu consegui responder. Agora vamos ver o receptor. No receptor, ele quer saber a resistência interna, tá? Quer saber o R'. Então vamos escrever a equação do receptor aqui. A diferença de potencial total consumido é a força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. Vou pegar esse pontinho aqui também, que é o pontinho que tem todas as informações. A diferença de potencial nesse ponto, ó, vale 20. A força contra a eletromotriz desse cara eu tenho, pô, maravilha, vale 10. A resistência interna eu não tenho. E a corrente nesse ponto tem, vale 10 também. Tá vendo? Nesse ponto aqui a corrente vale 10. Pô, e molezinho, ó. Passo 10 para lá, vai passar subtraindo, vai dar 10. Igual a 10 R'. Nosso R' vale 1 ohm. Então, tá aí as duas coisas que ele pediu. Né? A força eletromotriz do gerador, que é a parte verde do gráfico, e a força e a resistência interna do receptor, que é o gráfico em azul, tá bom? Espero que tenha dado para entender esse daí bacaninho. Vamos para o próximo. Olha o exemplo 2. O esquema a seguir representa duas pilhas ligadas em paralelo, com as resistências internas indicadas. Qual o valor da corrente que circula pelas pilhas? Qual o valor da diferença de potencial entre os pontos A e B? Qual das duas pilhas está se descarregando? Então, galera, nós temos aqui o seguinte circuito, né? E nós temos duas pilhas, tá vendo? Elas estão em paralelo aqui, de forma que, se eu falar que a corrente está saindo dessa cara aqui, da placa positiva, ela vai estar entrando nessa placa positiva aqui. Então, esse seria um gerador e esse seria um receptor. Se eu falar que está saindo desse cara aqui, aí essa seria gerador, né? Porque sai desse, e estaria entrando nesse pela placa positiva, então teria que ser um receptor esse cara aqui, né? Porque o gerador, a corrente sai da placa positiva, o receptor, a corrente entra pela placa positiva. Então, um deles é gerador e o outro é receptor. Como que eu sei qual que é o sentido da corrente? O seguinte, galera, a gente vai pensar pela lógica da coisa. Nunca pode ganhar energia do nada no circuito. Então é impossível, por exemplo, eu falar que esse cara é o gerador, está gerando 1,5 volts aqui, e esse cara está recebendo 3 volts, né? Então não tem como isso acontecer. Então o meu gerador aqui no caso, como só tem 2, né, vai ser o que tem maior força eletromotriz aqui, ou contra eletromotriz, né, dependendo. Como eu sei que esse daqui é o meu gerador, aqui
vai ser a nossa força eletromotriz e aqui vai ser a nossa força contra-eletromotriz, tá? Ou seja, esse cara aqui vai ser o nosso gerador, por quê? Porque ele tem uma energia maior e não tem como esse cara dar uma energia menor e esse receber uma energia maior, né? Não surge energia do nada no circuito, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai conseguir determinar é o sentido da corrente. A corrente está saindo daqui. Então, esse cara é gerador e esse cara aqui é receptor, tá bom? Aí ele quer saber qual que é a corrente que circula pelas pilhas. Posso usar a nossa lei de Ohm lá completinha, ó. A soma das forças eletromotrizes é igual à soma das forças contra-eletromotrizes mais a resistência equivalente do circuito vezes a corrente. Ó, a nossa soma das forças eletromotrizes só tem essa, vale 3. Né? Esse é o gerador. Contra-eletromotriz vai ter só essa daqui, que é 1,5. Só tem ele, né? Não precisa somar com ninguém. Resistência equivalente. Essas duas resistências aqui, tanto de 10 quanto de 20, elas estão em série, né? A corrente que passa por ela tem que passar por essa daqui. Então é só somar 10 com 20, 30. E a corrente eu chamo de I. Passo para cá, vai dar 1,5 igual a 30 I. Né? Passo 30 para lá dividindo. 1,5 sobre 30 vai ser igual a I. Né? Se fosse 15 dividido por 30, daria 0,5. Então, como é 1,5, vai dar 0,05 amperes. Uma corrente bem pequenininha. Tá bom? Tá aí a nossa letra A. A letra B. Qual é o valor da diferença de potencial entre os pontos A e B? É um tipo de pergunta muito comum, galera. Quer saber qual que é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os elementos que tem entre o ponto A e B. E não interessa qual caminho que eu pegue. Se eu pegar por esse caminho aqui, eu estou pegando o gerador. Então, eu jogo na fórmula do gerador. Se eu pegar por esse outro caminho aqui, eu estou pegando o receptor. Então, eu jogo na fórmula do receptor. Os dois caminhos, a diferença de potencial vai dar o mesmo valor. Quer ver? Ó, vamos por esse caminho aqui, pelo caminho do gerador. Então, como só tem o gerador, né, a diferença de potencial entre o ponto A e B vai ser a diferença de potencial do gerador, né, que é dado por força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. Então, ó, a diferença de a força eletromotriz dele é 3, a resistência é 20 e a força contra eletromotriz é 0,05. Vai ser 3. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 0,5, tá? 2 vezes 0,5 vai dar 1. Então, vai dar 2 volts. Percebam que se eu fosse pelo outro caminho, daria a mesma coisa, só que pelo outro caminho eu estaria pegando um receptor, né? Então a diferença de potencial do receptor vai ser a mesma do ponto A e do ponto B. Então vai ser o epsilon' mais R' vezes I. Então vai ficar 1,5 mais a resistência, que é 10 vezes 0,05. 10 vezes 0,05 vai dar 0,5. Então vai ficar 1,5 mais 0,5 vai dar 2 volts, tá vendo? Então, dá a mesma coisa, tem que dar mesmo, né? A diferença de potencial entre o ponto A e B não pode ser diferente por um caminho ou pelo outro que a gente escolher, tá? Belezinha, né? E aí a letra C, né, uma parte mais teórica, qual das duas pilhas está descarregando? Quem está descarregando, galera, é quem está consumindo energia, está transformando energia em alguma outra forma, que no caso vai ser o nosso receptor, tá bom? Então vai ser essa pilhazinha aqui. O gerador está produzindo energia, o receptor está gastando, então está perdendo energia, ok? Tranquilinho, né? Olha esse exemplo 3 aí, que bacaninha. No circuito apresentado na figura a seguir, estão representadas diversas fontes de força eletromotriz de resistência interna desprezível, que alimentam os resistores R1 de 1,75 ohms e R2 de 1,25 ohms. A corrente I no circuito é D. Então, beleza. Aqui no caso ele já deu para a gente, né, o sentido da corrente. A gente não precisa visualizar qual que é o sentido da corrente. A gente tem aqui, ó, né, a corrente. Vou começar daqui, tá? Tanto faz de onde eu comece. Então, ó, esse cara aqui a gente sabe que é um gerador, porque saiu do polo positivo. Aí aqui eu tenho, ó, ela desce, então vai dividir para cá e para cá. São dois receptores, porque entra pelo polo positivo, tá? São dois receptores em paralelo. E eles são ideais, tá vendo? Eles não têm resistência interna. Aqui eu tenho mais um receptor, porque entra pelo polo positivo. E aqui eu tenho um gerador, porque ela sai pelo polo positivo, tá? Então, para fazer o nosso cálculo, a gente vai usar a lei de Ohm completinha aí.
Ó, soma das forças eletromotrizes é igual à soma das forças contra-eletromotrizes mais a resistência equivalente vezes a corrente. Então vamos lá, ó. Soma das forças eletromotrizes. Esse cara aqui é gerador e esse aqui, né? Desculpa, também, tá? Então, é gerador e gerador. Eles estão em série, porque a corrente que passa por esse é a mesma que passa por esse. Então, é só somar mesmo, né? Vai ser 9 mais 1,5. Agora vamos para as forças contra-eletromotrizes. Ó, esses dois caras aqui, eles estão em paralelo, né? Então, é a mesma coisa. Se tem dois de 3 volts em paralelo, é como se fosse um só de 3 volts, tá? Lembra que tanto o gerador quanto o receptor em paralelo, né? A diferença de potencial do receptor, do gerador equivalente, é a mesma que eles possuíam. Então, se tem 2 de 3 volts, é como se fosse um só de 3 volts, tá? Então, tem um de 3 aqui, em série com o outro de 1,5. Aí, né, em série, a gente soma 3 com 1,5, né? Cadê 4,5? Mas eu vou deixar a soma indicada aqui. Mas a resistência equivalente. A gente tem duas resistências e as duas estão em série, né? A corrente passa por uma é a mesma que passa pela outra. Então é só somar, que vai ser aí 1,75 mais o 1,25 vezes a corrente, que é o que a gente quer descobrir. Tá? Então, ó, molezinha, aqui vai ficar 10,5 é igual a 4,5 mais. Isso aqui vai dar 3, né? 3i. Passo esse cara para lá, isso aqui vai dar 6, né? Quando eu passar para lá subtraindo, tá? Igual a 3i. Nossa corrente vale 2 amperes. Belezinha? Muito tranquilinho, né? Espero que tenha para entender bacaninha esse aí também, galera. Então, é isso, tá? Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Espero que tenha dado para entender essa parte de receptores, tá? Um beijão para vocês. Até mais.